Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Desmistificando Brana, o canal que mostra a face oculta da mensagem de William Brana. E hoje estamos mais uma vez aqui com o quadro Mulheres de Coragem, onde a gente traz testemunhos e abordamos tópicos em relação às mulheres que participaram da mensagem de William Brana. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like e vem comigo para mais uma entrevista, que hoje nós estamos aqui com a irmã Cândida. Seja muito bem-vinda, irmã Cândida. Deus te abençoe. Obrigada por aceitar fazer parte dessa entrevista. Obrigada, obrigada pelo convite, né? Deus abençoe a cada um, graça e paz a todos. É um prazer estar aqui, né? É a primeira vez que eu estou dando uma entrevista, principalmente por um assunto assim meio difícil, né? Mas a gente está aqui para ajudar outras mulheres, outros irmãos, outras irmãs. Vamos lá. Isso aí. Irmã Cândida, conta como foi aí o seu processo com a mensagem, né? Já que você conheceu, não desde o nascimento, né? Você se converteu para a mensagem. Como foi esse processo? Bem, foi desde 2016. 2016, eu já fazia parte de uma denominação desde que eu nasci, né? Que era, não sei se pode falar o nome, é a Unida Pentecostal Unida do Brasil. E nós conhecemos a mensagem em 2016, através da internet, do YouTube. E meu esposo estava pesquisando um determinado assunto porque nós dávamos aula no Instituto Bíblico, né? Então, ele estava fazendo uma pesquisa e achou um vídeo sobre mulher pregadora. E a partir daí começou, né? Porque a gente é muito assim, a gente pega um assunto e começa a estudar, né? Então, foi a partir daí que nós começamos a conhecer a mensagem do William Brana. E aí ele perguntou para mim aonde tinha se ele conhecia, né? E eu sempre, quando ia para a faculdade, eu via uma igreja com uma foto bem grande de um homem, não sabia quem é, com uma coluna de fogo na cabeça. Aí, como a gente estava pesquisando, eu vi essa foto. Aí disse, olha, tem uma igreja bem grande e tem essa foto bem na frente. Aí nós fomos lá, né? Aí, a partir daí, a gente começou a ouvir. Não era assíduo, mas a gente começou a estudar, começou a se aprofundar. Já faz 8 anos, né? Já fez 8 anos até. Começo de 2024 fizeram 8 anos. E você viu muita diferença de onde você saiu para a mensagem? Quais foram as principais diferenças assim que você viu? Assim, as principais diferenças foram o modo de cultuar, porque eu vim de uma igreja pentecostal, né? Então a gente batia palma, a gente cantava, a gente era bem mais animado, né? E a pregação era bem mais forte. E nós entramos em essa igreja, era bem lendo as mensagens e os hinos eram bem calmos, foi bem assim, bem diferente em relação ao modo de cultuar, né? Mas assim, em relação a vestimentas, a certas doutrinas em relação a isso, eu já era acostumada, porque eu já vim de uma denominação que, em certo ponto, até hoje, né, bem mais rígida, né? Na mensagem você pode usar um colar, né? Você pode usar uns certos adereços, né? E na denominação que eu tinha conhecimento não podia, né? Não podia cortar o cabelo, não podia. Sim, nesse ponto era um pouco mais rígida. Então eu não estranhei tanto em relação a isso, mas em relação a na primeira impressão em relação ao modo de cultuar é que mais a gente sentiu um pouco de diferença. Mas aí depois a gente foi se acostumando, foi até achando certo, né?
A gente vai ouvindo o tempo todo, né? E vai entrando na nossa mente aquilo dali que tem que ser. Você acredita que se você tivesse nascido na mensagem, teria sido mais difícil para você sair da mensagem? Aproveita e já conta um pouquinho como foi que você saiu também. Eu acho que teria sido pior, porque você, desde o seu nascimento, ouvindo, e você tem que crer num profeta, você tem que ouvir aquilo que ele fala, né? E você, de repente, descobrir que tudo não passou de um equívoco, de uma enganação, é bem mais difícil. É bem mais difícil. Por quê? Porque para mim entrar na mensagem foi difícil. Foi bem complicado. Ter que mudar completamente a doutrina que nasceu e se criou, e de repente vir dizer isso aqui é uma mentira, para mim, sair da denominação que eu estava e ir para a mensagem, foi uma ruptura assim, bem complicada. A gente teve muitas crises, eu tive crise assim, de não aceitar mesmo, de bater de frente, né? Era cada dia uma discussão diferente, porque principalmente em relação à semente da serpente, em relação a mulher não pode fazer nada, né? Em relação a que eu tenho que crer num homem, né? Para me ser salva. Isso daí é uma coisa assim que para mim era o mais difícil. É eu ter que aceitar e crer num homem para me ser salva. Eu digo, Jesus, onde é que entra nisso aí? Né? Foi ele que morreu por mim, não foi um homem. Então, para mim, isso aí foi bem difícil. Aí, só que eu sou assim, o tipo de pessoa que quando eu vejo que eu estou brigando muito, eu paro. Eu paro e começo a estudar. E eu comecei a ler muitas mensagens, li bastante. Eu não vou te dizer que eu li todos porque é impossível, mas eu li bastante. Estudei, entrei mesmo assim, tá, então vamos ver como é que é isso aí, né? Aí eu fui estudando, fui lendo. Tinha certas mensagens que eu li assim que eu sentia dentro de mim, eu digo, Senhor, isso aqui não está certo, não. Mas eu não batia mais de frente. Não batia mais de frente, não. Aí nós conhecemos também outras vertentes da mensagem, né? Nós conhecemos outras mensagens dentro da mensagem, vamos dizer assim. E a mais forte que eu achei foi que o irmão Brana era o próprio Deus encarnado, como vamos dizer assim. Para mim foi a mais forte. Foi como se botasse o profeta no lugar de Jesus. Aí para mim foi bem complicado. Mas, como eu te disse, vamos ver até onde. Eu sempre orando e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família. Mas, assim, eu creio que tudo nessa vida é por um propósito. É por um propósito. Eu não vou te dizer que tudo que tem, tudo, 100% da mensagem, é uma coisa assim que você não possa aprender alguma coisa boa. Eu sempre tiro certas lições boas de certas situações que a gente pode se encontrar. E eu aprendi algumas coisas boas, né? Como assim, como ter total, eu não acho errado você ter total reverência dentro da casa de Deus. Eu não vou te dizer que você não tem a liberdade para adorar a Deus, mas a reverência, aquele respeito, isso daí eu aprendi. Isso daí eu aprendi muito. Assim, cada um.
em relação à mulher. Quando a gente lia, porque às vezes no culto a gente lia uma mensagem inteira, né? Então tinha mensagens que aparecia que a mulher era errada, que todo o mal do mundo, a mulher é a culpada. Aí eu sentia assim que os irmãos se enchiam, sabe? Ficavam assim. Aí eu ficava olhando e digo, não, isso daí não tá certo não. A gente se sentia mal. Eu, como mulher, me sentia mal em ouvir certas coisas, sabe? Em relação à mulher não poder dar um testemunho do que Deus fez na vida dela. Você tem que escrever num papel, porque você é uma mulher, você não pode falar na igreja. Aí eu ficava me questionando, se eu não posso falar na igreja, então eu também não posso cantar. Eu não posso dar um aleluia, que você dá glória a Deus, não posso falar dentro da igreja, né? Eu penso assim, que cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua posição, né? Diz na Bíblia que todos nós somos iguais perante Deus, todos nós viemos de Deus, então ninguém é superior a mim, mulher, estou falando de relação a homem e a mulher. Ninguém é superior diante de Deus, mas cada um tem o seu papel. Daí eu creio que cada um tem o seu papel. Esses certos pontos é que foi bem difícil para mim. Mas aí, como eu te disse, eu fui estudando, fui entrando, até que eu também sofri muito em relação à minha família, porque minha família continuou na denominação, né? Antigamente eu nasci e me criei. Então a gente batia bem de frente às vezes, porque tem certos pontos que a gente não concordava e começava as discussões, né? Isso daí me entristecia muito. Amava Deus e dizia, Senhor, se for a verdade isso daí, liberta eles, né? Mas eu orava assim, que seja feita a tua vontade. E eu orei bastante, eu sempre orei a Deus e disse, Senhor, eu não quero viver desse jeito. Todo tempo tendo uma separação, sabe? Sabe aquele momento que a gente vai e sempre não se sente mais à vontade. É sempre assim, quando a gente entra na mensagem, parece assim que a gente vira melhor que os outros. A gente vira o santo, né? Todo mundo tá errado, só a gente que tá certo. Isso daí é um espírito super errado. E a gente, quando tava assim, a gente olhava assim para a pessoa mesmo sem querer e julgava, isso não é certo, não é o evangelho, né? Então, graças a Deus, chegou o dia, né, que pela internet também, num debate, a gente chegou e disse, opa, vamos, a gente era um pastor também, era uma entrevista, era um debate sobre num programa. A gente viu o pastor Júnior Fialho, né, debatendo com outro pastor. Aí a gente começou a ouvir, né? O outro pastor era da Mensagem, bem famoso. Então, vamos assistir. Aí começamos a assistir. Aí a gente começou a pensar, né? A gente sempre é assim, nós dois somos assim. A gente começa a olhar uma coisa e começa a estudar, eu e meu esposo. Aí a gente foi atrás do pastor Júnior e soube de toda a história. A gente viu quase todos os vídeos dele. E a partir daí a gente conheceu o canal de vocês no YouTube. Aí foi outro baque, né? Porque a gente passou 8 anos da nossa vida crendo em algo que não é verdade, né? De novo, né? Aí, mas, gente, o que é verdade então, né? E aonde eu estava, nasci e me criei, não era verdade, era tudo mentira. E agora,
passamos 8 anos pensando que nós estávamos na verdade e não era também, então a gente está perdido, né? Aí o meu esposo ficou bem assim, e agora, né? E eu também. Eu sou um tipo de pessoa que se eu creio em uma coisa, eu creio mesmo, né? Então, a gente ficou bem desestruturado. Mas aí, graças a Deus, a gente conheceu os pastores, né? E o meu esposo, o Vinícius, o irmão Vinícius, ele vai atrás das informações mesmo, vai atrás dos pastores, conversa com eles. É algo que ele é muito bom, é isso aí. Ele estuda mesmo, vai atrás. E a gente começou a ver o canal de vocês. Eu li só uma parte de um livro que eu acho que o irmão mandou para ele sobre lá dos Estados Unidos, né? E tem vários fatos, eu não consegui ler todo ainda, mas estou tentando. Estou lendo, que eu leio muito, eu gosto muito de ler. E a gente fica, às vezes a gente fica até, é complicado, é complicado, é complicado. É bem, principalmente em relação a certas, que ele não era um profeta realmente, né? Porque a gente estava colocando ele em cima de Jesus. Isso daí não é o certo. Qual Aí foi desde assim, lá, qual foi assim o desde lá. principal ponto que você se deparou assim, que era uma coisa que você acreditava muito na mensagem? Eu sei que tem vários pontos, né, gente, que a gente acredita fielmente quando está lá, mas tem algum ponto em específico, assim, que era algo que você acreditava muito mesmo, e daí quando descobriu aquilo foi muito chocante ou muito ruim para você? Triste, no caso? E em relação a ele, ao profeta, porque de tantas pessoas falarem que a gente tinha que ouvir ele, que a gente tinha que ouvir as mensagens dele, que a gente tinha que crer que Deus tinha realmente mandado ele, né, para consertar, né, tudo que estava errado, para mim crer foi bem difícil. Aí quando eu consegui, né, quebrar as barreiras, vamos dizer assim, eu tive a revelação, Deus revelou que não era verdade, que ele não é um profeta, né? Eu não vou te dizer que ele é de todo ruim, né? Vamos dizer assim, porque a gente fica pensando, "Ah, como, né? Tem certas coisas que a gente vê assim que assim, que eu vou te dizer, você pode até cortar, assim, certas curas, eu não sei se não aconteceram mesmo, né? Porque Deus, ele usa quem ele quer, né? Se você usa ali a palavra dele, até eu posso ter o dom de curar alguém, né? Então, mas assim, descrer totalmente de que ele, através dele, que eu tenho que ouvir, eu tenho que crer para me ser salva. Vo Para mim foi difícil crer nisso e depois de tudo descrer de novo, né? e Para mim você foi sentiu bem medo difícil. na hora que você estava saindo, assim? Porque quando por exemplo, eu quando estava saindo, né, eu fiquei 18 anos na mensagem, eu cresci na mensagem, mas quando eu fui descobrindo as coisas, bateu aquele sentimento: "Nossa, se eu estiver fazendo uma coisa errada", porque duvidar do homem de Deus, sabe, você Sim, sente medo. sim, Como você sentiu com isso? sim. Eu senti medo. Não posso te dizer que até hoje assim eu sinto assim, mas será que isso tudo aí é mentira mesmo? A gente fica assim. O ser humano ele é assim, né? Mas aí a gente vai colocando Deus em primeiro lugar, aí isso aí vai passando. Isso aí vai passando. No começo eu fiquei meio assim, de meu Deus, será?
Mas como eu vou te dizer, como eu e o meu esposo, a gente já estava vendo certas coisas, mas não estava falando um para o outro, sabe? A gente estava assim, porque a gente ouvia um certo pastor e ele sempre falava assim que o irmão Brano se equivocou em certo assunto, ele usou as palavras erradas, não, isso aqui não aconteceu realmente. Aí a gente começou a ficar, mas se é um profeta, que a gente tem que ouvir e crer em tudo que ele fala, como é que ele erra? Né? Ele está errando isso aqui. Então a gente começou a ver e Deus foi lá e mandou um pastor numa determinada situação e daí a gente começou a abrir os olhos de verdade, nós dois juntos, né? Mas cada um já estava meio que em dúvida. E a gente até não levou nossos filhos, assim, a gente, na realidade, a gente não congregava assim assiduamente. Nós ouvíamos, nós líamos as mensagens, participava mais de cultos pelo YouTube, mas assim, se entregar realmente, a gente não, nesses 8 anos, a gente não parecia assim algo que barrava, sabe, da gente se entregar realmente a a mensagem. Então, já vinha já caminhando para desmistificar como é o canal de vocês, né? Irmã, e entrando nessa questão da mulher agora na mensagem, né? Uhum, Existem muitas histórias que romantizam o sofrimento feminino, né, como um sinal de uma boa mulher dentro da mensagem, né? Sabemos sim, que, para o contrário, né, para os homens, eles podem se separar de uma mulher, se cortar o cabelo, podem ter sim. muito mais liberdade. Qual dessas histórias, você chegou a ouvir muitas histórias a respeito desse romantismo, né? A gente tem a história da mulher do presunto, a de Jezabel, que morreu comida pelos cachorros, mas não comeram a parte da maquiagem, essas coisas. Qual dessas histórias se você chegou a ouvir alguma, que você achou mais absurda? A mulher do presunto é aquela do marido que levou os amigos? É? Pois é, essa Isso, daí para mim foi a mais a essa clássica. da mulher do presunto, que ela tinha um esposo e ele levou os amigos dele, né? Isso para mim foi, meu Deus, eu digo, Senhor, se for preciso ser essa mulher, é difícil. Para mim vai ser bem difícil. Mas, assim, em relação ao sofrimento da mulher, que a mulher sempre tem que ter aquele jugo, né? Sempre abaixo do homem, né? Eu nunca gostei da palavra subproduto. Sempre quando eu ouvia ela, eu sentia uma angústia dentro de mim, porque Deus, quando ele criou homem e mulher, né? A mulher ela foi tirada de Adão, mas ela já existia lá, né? Deus criou os dois juntos. Então, para mim essa palavra subproduto nunca gostei, nunca gostei. E em relação eu sinceramente a única história mesmo que eu me lembro dessa irmã. É um testemunho forte. Eu não vou te dizer que não exista, né? Porque se a história mesmo for verdadeira, ela conseguiu ali revelar realmente Jesus Cristo ali para o marido dela, para os amigos dele, né? Mas assim, o problema, eu vou falar para ti, para quem estiver nos ouvindo, é o seguinte: tem a mensagem casamento e divórcio. Eu li ela umas 2 vezes, 2 ou 3 vezes para eu poder entender ela. E até hoje ainda não entendi, nem pretendo entender. Mas naquela mensagem ali sim, ali é uma mensagem difícil para a mulher, porque ali é como tu falou, o homem ele pode qualquer coisa.
mesmo que no final ele fale que ele teve aquela revelação, que Deus falou para ele para continuar como está, mas ele deu todo o, o poder do homem fazer o que ele quiser na hora que ele quiser com a mulher, né? Não sei se tu leu a mensagem, durante toda a mensagem, só no finalzinho ele diz que é para continuar como está, né? E tem outras mensagens também que ele denegria um pouco as mulheres que não são santas, como ele diz, né? Para mim foi bem difícil também ler certas mensagens. Eu até, às vezes, entregava mais mensagens para minha mãe, tentando, né? Como é que se convencer ela, né? E eu tinha o cuidado de entregar certas mensagens, não entregava todas. Por quê? Porque tinha mensagens que ele colocava que a mulher era pior do que uma cadela, que a mulher, por exemplo, a mulher que era culpada do adultério, de tudo que vinha de mal para a humanidade, a culpada era a mulher. Eu sempre tinha esse cuidado, né? Com a minha mãe ou com outras mulheres que tem na minha família. Porque isso daí é muito errado, não é só dela. Diz na Bíblia que o pecado é a morte entrada por meio do homem, né? De Adão. E a Eva foi enganada. Então, não é só a mulher que é a culpada. Todos nós erramos, todos nós pecamos, independente de ser mulher ou homem. E é o que eu ia te falar. Isso daí fazia com que os próprios homens usassem isso daí para colocar um jugo em cima da mulher que não pode, que não pode. Eles usavam a própria mensagem para botar um jugo em cima dela e dizer que ele, por ser homem, ele era melhor do que ela. Eu conheci certos homens que eu ficava olhando a certas atitudes deles. Não todos, eu não vou te dizer que são todos, porque não são todos, mas alguns que eu conheci que já eram meio que, não sei se pode falar essa palavra, machistas, tá? Eles pegavam a mensagem e aí que eles ficavam mesmo, né? Aí que eles ficavam mesmo. Porque realmente a mensagem, certas mensagens, não são todas, certas mensagens têm um certo teor assim, né? Que mulher tinha que, o único lugar que a mulher tinha que estar era pilotando fogão, né? Isso daí também era uma frase que eu sempre ouvia. A mulher, ela tem a escolha, se ela quer ficar em casa cuidando da família e dos filhos ou se ela quer trabalhar. Isso daí ela tem que ter uma escolha, né? Então, o homem que quer casar com uma mulher que é do lar, ele tem que ter consciência de que ela não vai trabalhar fora. E o homem que quer casar com uma mulher que trabalha fora, ele tem que ter consciência de que ela não vai ser 100% do lar. Então, cada um tem a sua escolha, né? Tanto o homem quanto a mulher. Eu, por exemplo, eu sou formada professora, mas até hoje eu não exerci minha função. Mas é uma escolha minha, uma escolha nossa, da minha família, né? Porque eu tenho uma criança, uma filhinha de 8 anos, então ela ainda demanda um pouco de cuidado meu. Então, é questão de escolha, não questão de imposição, porque se eu trabalhar fora ou se eu me profissionalizar em algo, eu vou estar errando, vou estar pecando. Isso aí é errado. E você deixou de realizar algum sonho nesse tempo que você esteve na mensagem por conta dessas questões das mulheres? Não, assim, em relação a sonho, não. Em relação a sonho, não, porque eu nunca fui uma pessoa assim, por exemplo, como certa, a minha tia, por exemplo, né? Ela era professora e ela gosta de pregar, gosta de dar palestra, ela é assim.
Eu acho que com ela, se acontecesse isso daí, ela iria sofrer mais, realmente, em relação a isso, em relação a esse ponto. Mas eu não, eu já nunca fui assim. Em relação a sonho, a mensagem não me privou de nada. Graças a Deus, isso daí não. Ah, então foi bem mais tranquilo, ainda bem. Foi, em relação a sonho, em relação a. É porque, como eu te falei, eu já vim assim, de uma denominação um pouco rígida, assim, em relação a roupa, a usar certas adereços, maquiagem. Eu já fui criada assim. É como eu falo com meu esposo. Hoje a gente está vendo certas coisas, né? Que isso daí não está escrito na Bíblia, essa proibição. Então, mas eu digo para ele, eu não consigo ser de outra forma. Por quê? Porque eu fui criada assim. Não é assim uma questão de obrigação. Eu fui criada assim, no dado momento que eu me senti à vontade de fazer, de usar alguma coisa, aí eu vou, né? A gente vai sentar com é uma questão assim, é isso que eu te falo. Por exemplo, as pessoas que vêm, que nasceram e se criaram na mensagem, para elas se libertarem, vai ser bem mais difícil. Não sei se para ti foi difícil assim em relação a isso, mas porque tu nasceu e se criou, né? Na mensagem, né? Então, para ti deve ter sido bem difícil se libertar, assim, tu usar uma roupa, usar uma maquiagem e não sentir, não, eu não vou sentir nada aqui, não. Eu vou usar isso aqui, não estou sentindo nada, é impossível. Porque a criação, você ouvir ali todo dia, né, em casa, na igreja, que é errado, para tu te libertar, assim, totalmente, não vou dizer que tu não vai fazer, mas te libertar totalmente, assim, sentir paz no teu coração, vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Isso tudo demanda ajuda, compreensão, né? Ir devagar, porque às vezes a pessoa se sente obrigada a mudar radicalmente e vai acabar prejudicando mais ainda. Então tem que ir gradativo. É, tem que pedir direção a Deus, né, e ver o que é melhor, porque às vezes a gente, por exemplo, eu tenho uma prima de 16 anos, né, a minha família dá mensagem ainda, mas a minha prima, ela não seguiu a mensagem assim. Então, às vezes ela quer usar alguma coisa, como eu já não sou da mensagem, né, eu sempre aconselho, não é porque você tem que fazer alguma coisa para se parecer com alguém, ou por isso ou Sim, por aquilo outro, né, sempre pedir direção a Deus, o propósito daquilo, das coisas que sim, você faz, né? Porque isso importa, né? E para sim, você que você tem uma filha, né? sim. É sua Na filha. realidade, nós temos três, né? É, eu tenho um filho já de 20 anos, né? O meu esposo também tem uma filha de 20 e nós dois temos uma de 8 anos, né? Eu não posso Uhum. falar de uma e esquecer dos outros, né? Porque todos os três são nossos filhos, né? Mas, assim, que nós criamos mesmo, assim, porque em 2016, quando nós entramos na mensagem, eu estava grávida. Então, praticamente ela nasceu, a gente já estava crendo na mensagem. E hoje ela tem 8 anos, vai completar 8 anos no final do ano, em dezembro. Mas a gente, assim, nunca criou ela assim. A gente falava do profeta, falava que tinha um profeta. Eu lia algumas histórias, né? Que eu comprei alguns livros, né? E a gente lia algumas histórias, mas assim, como ela é novinha, então ela não gravou muito. Ela gostava muito de ir na escola dominical, mas é mais por causa das outras crianças. A gente nunca foi muito incisivo, assim, em relação a que ela tem que crer no profeta. Justamente é porque a gente mesmo não tinha essa absoluta certeza, eu vou te dizer. Não tinha aquela certeza. No fundo, no fundo, no fundo, a gente aparentava que tinha, mas no fundo, lá no fundo, não.
Então a gente nunca quis impor a ela o profeta, a mensagem. Nem nos outros nossos filhos, que já são adultos, né? Ah, que Mas a bom, gente então. levava eles, às vezes, na igreja. A gente levava. Ah, que legal. Então, porque assim, tem pais, né, que vão ser bem rígidos, né? Eu sempre quis saber como era uma pessoa que se converte para a mensagem, tem a questão dos filhos, como que fica, não fica difícil, né? Integrar eles com a doutrina, né? Porque tem a Sim, questão da escola, que muitas vezes, por exemplo, eu na escola, minha mãe fazia saia de uniforme para poder usar, né? Não podia usar sim. calça, tem todas essas questões. Isso daí E eu, ela usa uma saia. Ela usa uma saia para ir para a escola. Na realidade, aqueles short saia, né, que já vem prontinho já, e eu sempre comprei. É porque tinha aquilo que não pode usar roupa de homem, né? A mulher não pode usar roupa de homem. Então, realmente, nesse ponto aí da roupa, a gente colocou, foi bem incisivo com ela. Assim, não é obrigando, mas conversando, dizendo, né? Que a gente é diferente, que a gente, né, somos cristãos, e então, mas assim, em relação a impor, em relação à mensagem ao profeta, não. Mas em relação à roupa, sim. ah, sim. Ah, então, nessa questão da mulher, né? É, a gente sabe, né? A irmã abordou um tópico ali no início, que é sobre a mulher não dar nenhum testemunho, que tem que escrever uma Sim, carta e tudo mais, né? A gente sabe que tem essa misoginia muito grande, né? De que a mulher tem que ficar 100% calada, uma mulher falando não pode, no máximo cantar na igreja. sim. E eu acho assim que as mulheres, querendo ou não, acabam ficando muito oprimidas, né, por conta disso. Você acha que se existissem mais mulheres falando na igreja, não digo assim no púlpito pregando, né, mas se tivessem mulheres que fizessem palestra para outras mulheres, que elas se reunissem mais, será que ela se sentiria mais abraçada dentro da mensagem, não se sentiria tão mal como muitas têm se sentido? Acho que sim, acho que sim. É isso que eu falo quando eu falo assim que cada um tem o seu papel. Por que não a mulher dar uma palestra, uma ajuda para outras mulheres, né? Eu não acho errado. Eu não acho errado, porque até o próprio Paulo fala que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas a serem esposas, mãe, né? Cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos. Então, eu não acho errado. Eu acho que melhoraria bastante. Melhoraria bastante. Mas aí eu faço uma pergunta: o que elas pregariam, né? Porque em relação à mensagem, o que elas iriam pregar, né? Porque não, dentro da mensagem, eu estou te falando assim, porque lá eles só usam a mensagem, então eu fico pensando, o quê? Só assim, em relação a Deus, né? Que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas assim, eu acho que deveria ter, porque tem um trabalho com os jovens. Eu vejo, pelo menos nas igrejas que eu fui, tem um trabalho com os jovens. Por que não ter o trabalho com as mulheres também? Eu acho que ajudaria bastante. Ajudaria bastante. Elas se sentiriam até bem melhor. É bem melhor. Ajudaria bastante. É palestra de autoestima, né? Que a mulher ela tem muito esse problema com a autoestima. Palestra de outros assuntos que a gente precisa, né? Isso daí ajudaria bastante. Elas não se sentiriam tão mal, tão excluídas, né? Até um trabalho de música, de canto, assim, colocar mais elas para trabalhar não somente na cozinha, né? Não somente ali nos bastidores, né? Eu acho que ajudaria bastante. É verdade, eu acho que não teríamos tantas histórias tristes. Eu ouço muitas histórias tristes de mulheres, né? E é complicado, né?
Porque realmente você abordou um tópico ali que eu não tinha parado para pensar. O que que elas iriam pregar pregar não, falar, conversar a respeito do assunto ali, né, em relação à mensagem. Ficaria bem difícil, ficaria bem difícil. Eu acho que se reunisse as mulheres para conversar em relação ao assunto, eu acho que não iria agradar muito, porque aí elas iriam acabar botando tudo que elas pensam, né, para fora. Iam até se desabafar. Eu vou te dizer, se tivesse uma reunião dessa, tu ia ver como é que ia ser. E Em elas iam relação desabafar bastante. é verdade. Em relação aos estudos, você falou que é professora, né? Sim, É, a gente sabe, assim, eu não estou dizendo em todas, porque a gente tem várias ramos na mensagem, né? Em algumas igrejas o pastor é um pouco diferente de outras. sim. Se você fosse estudar hoje, vamos supor que você fosse estudar para ser professora, você iria realizar isso estando na mensagem? Você sofreria essa opressão de que mulher não pode estudar? Como que era isso na sua igreja local? O pastor lhe proibia as mulheres de fazer uma faculdade, estudo? Nas igrejas que a gente participou, eu não vi esse extremo. Eu não vi esse extremo assim, não. Eu conheci várias irmãs que trabalhavam, que estudavam. Eu conheci professoras, tem musicistas, né? Que têm faculdade e dão aula. Assim, em relação graças a Deus, eu não peguei esses extremos. A gente não pegou e a gente andou bastante. A gente foi, eu acho que. É porque não pode, não é bom falar o nome, né? Mas a gente foi, eu acho que em umas 3 modalidades da mensagem, conheceu. E todas elas, assim, graças a Deus, o pastor não era tão radical. Não era tão radical assim, não. Ele tinha netas engenheiras, arquitetas, professoras, e advogadas, psicólogas. Isso aí eu não vi, pelo menos nas igrejas que eu andei. Mas com certeza tem muitos extremos por aí, mas graças a Deus a gente não passou por eles. Ah, legal, porque assim, às vezes a gente faz um uma entrevista e algumas irmãs que estão na mensagem questionam, porque na minha igreja tem mulheres que são médicas. Sim, de fato, principalmente nos tempos de hoje, algumas coisas mudaram muito. Mas pegando testemunhos de pessoas que tiveram uma infância nos anos 80, 90, onde a mensagem era diferente, lá com certeza tinha mais rigidez nessa questão de estudo do que hoje. Eu fiz faculdade estando na mensagem, embora o pastor tenha me dito, né? Hoje ou você é cristão, faz faculdade, né? Como se É, fosse mudar alguma eu já, coisa. é verdade, eu já ouvi mesmo. Ainda bem que Mas, conseguiu fazer, né? e como você se sente hoje, após sair da mensagem? Hoje, eu me sinto bem, eu me sinto bem, porque, assim, é uma sensação, nos dias que a gente conheceu, assim, começou a ver, a estudar, essa, que era tudo, deixa eu encontrar a palavra. Quando a gente começou, eu vou usar a palavra que vocês usam, que ela não sai da minha cabeça, né? Quando a gente começou a desmistificar, a se desiludir, a palavra certa, ao mesmo tempo que veio uma sensação de, puxa, eu fui enganada, eu estava enganada, como é que eu não vi isso? E como que eu não tive o discernimento disso? Como eu não fui procurar a verdade? Porque diz na Bíblia que a gente tudo tem que examinar. E a gente não examinou com a Bíblia, a gente só leu a mensagem. Poxa, como é que a gente fez isso, né? O meu esposo até hoje ele pensa, meu Deus, como é que eu
pude fazer isso contigo, com a minha família. Né? E eu fico dizendo para ele, calma, amor, tudo acontece por um motivo. Né? Então, ao mesmo tempo desse sentimento de engano, vem um sentimento de liberdade. Assim, vem uma paz, sabe? Uma coisa assim, meu Deus, o Senhor abriu meus olhos. Eu disse para ele, no dia que a gente viu o vídeo e ficou estudando, a gente passou bem uns 3 dias vendo tudo que foi de vídeo, a gente, poxa, a gente está livre hoje. A gente é livre hoje. Não existe aquela, como se fosse uma prisão, uma coisa estranha. Graças a Deus a gente está livre. Agora, depois que passa esse entusiasmo da liberdade, tem um vazio. Assim, não um vazio de Deus, não é um vazio de Deus, é um vazio assim, e agora? Eu vou ouvir quem? Eu vou ouvir o quê? A gente fica meio perdido depois que passa esse entusiasmo de saber a verdade. Então, para mim, eu digo teve uns dias que foi bem difícil, que eu não queria ouvir nada. Depois que passou esse entusiasmo, eu não queria ouvir nada, eu não queria ouvir ninguém. Eu só lia a Bíblia. E mesmo assim, orando ao Senhor, eu digo, Senhor, não quero deixar de ler a Bíblia, não quero deixar de orar. Tira essa, essa fraqueza, esse sentimento ruim dentro de mim, de querer descrer de tudo. E isso é muito ruim. Comecei a orar ao Senhor, aí aconteceu um evento, uma palestra que eu fui com a minha mãe, e o tema era Curadas para Servir. E eu disse, Senhor, usa esse lugar, usa essa palestrante para me libertar de certos pensamentos, de certas coisas que vinham na minha cabeça. E graças a Deus eu orei muito para Deus me curar nesse dia. E graças a Deus, a partir daí, eu sou completamente diferente. Eu amo ler a Bíblia, eu ouço pregações, eu me libertei de que, assim, eu não posso ouvir esse assunto, eu não posso ouvir esse hino, eu não posso ouvir essa irmã falar de Deus, eu não saiu isso de mim. Eu ouço. Eu ouço o hino sem aquele olhar de crítica. Graças a Deus, Deus me libertou. E ele me deu o versículo que está em Filipenses 3, a partir do 12, né? Filipenses 3, a partir do 12, que diz assim, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo aqui agora é prosseguir, é ir para frente, não ficar olhando para trás. A única coisa que a gente tem que aprender é, você ouve algo, você vai na Bíblia, você ora, você examina. Antes de você crer de todo o seu coração, de toda a sua vida, né, largar tudo, não, você tem que examinar, você tem que ver, você tem que estudar, juntamente com a palavra de Deus. Não se deixar enganar por qualquer coisa. Isso você tem que ter em mente.
mas esquece de tudo que você passou e prossegue para o alvo que é Cristo Jesus. Porque esse sentimento de será que eu estou errada? Será que eu estou certa? Isso daí destrói a gente, né? Então, é o que tu falou, né? Qual é a mensagem que eu tenho para as irmãs que ainda estão dentro da mensagem? Irmãs, por si mesmo, você pega uma mensagem, pega a sua Bíblia e verifica se aquilo ali está certo ou errado. Não é pecado não, irmão. Examinar, ver, né? Não sei se de repente seu esposo vai te ajudar, mas se ele não te ajudar, você mesmo com Deus em silêncio no seu quarto, você vá lá e examine. Se seu esposo, se a sua família não aceitar isso daí, você faz que nem eu vou te dar o testemunho. Eu comecei a orar e orar em relação, Senhor, dá discernimento para o meu esposo. E Deus revelou primeiro para ele. A partir dele, nós alcançamos o objetivo de sair dessa prisão, vamos dizer assim. Então, quem está na mensagem, a irmã, a mulher que está na mensagem, você tem capacidade de ler a Bíblia, de ler, de verificar se é verdade ou não. Você tem capacidade disso. E as irmãs que saíram da mensagem, é como tu falou, não se sinta obrigada a fazer as coisas que as outras pessoas estão fazendo. Você tem que fazer um processo. É ali, de acordo com o que você sente, com o que você vê, né? De acordo com o seu esposo, com a sua família, com seus pais, né? Vai devagar. É um processo, é um processo. E é um processo que muitas vezes pode ser rápido e pode ser longo, porque a gente não pode se destruir. Então, a gente tem que continuar prosseguindo no alvo, que é Cristo Jesus. Ele a gente nunca pode deixar, nunca pode abandonar. Nunca mesmo. Muito bem, muito bom. Você abordou um ponto muito legal, que eu acho que todo mundo que está no processo de saída, né, passa. Eu passei por isso porque eu também tinha esse olhar crítico, né? Ah, não vou ouvir É, esse hino porque tem uma bateria. Eu não vou ouvir é, tal coisa. Eu tinha muito isso também e é muito difícil, mas é tudo um processo mesmo. Porque assim, é, a gente se sente um passarinho numa gaiola. E aí quando você sai, você não sabe voar, você não sabe o que você sim, faz, que caminho tomar agora, né? Porque antes sim, já tinha tudo tomado, as decisões ali na mensagem já tem mais ou menos um caminho traçado. Mas agora não, a gente tem um mundo para voar, vamos dizer assim, né? Então, muito sim. bom esse seu conselho e quero agradecer por você aceitar vir aqui dar o seu testemunho e encorajar mais irmãs. Amém. Fico muito feliz, por você estar liberta e com certeza seu testemunho vai ajudar muito, muitas pessoas, não só as irmãs, os outros irmãos. Que Deus te abençoe, irmã. É, e você, irmã, que está aí nos ouvindo, venha aqui fazer parte deste quadro também. Venha dar seu testemunho. Agora você pode falar assim. Você não está mais Agora não está mais presa. presa, né? É, Você tem voz. isso aí, você tem voz, então venha aqui participar conosco, venha encorajar outras irmãs. E é isso, eu agradeço mais uma vez. Que Deus te abençoe grandemente, irmã. Sim. E uma Obrigada. boa noite a todos. Nos vemos no próximo episódio do Mulheres e Coragem.